O trono branco de Deus. E o nosso texto é este, Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pessoas estão morrendo de medo, de um vírus. As pessoas, na verdade, estão com muito medo de morrer. Mas nós queremos dizer que se você morrer sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se você morrer em seus pecados, o seu destino, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, será o inferno, a segunda morte. Por isso que Jesus disse que nós não deveríamos temer aqueles que podem nos matar, mas antes temer aquele que pode nos mandar para o inferno. Eu não quero dar para você nenhuma razão para viver temeroso, ao contrário, gostaria de lhe dar razões para viver esperançoso. Por isso nessa noite, nós vamos falar sobre o trono branco de Deus, que muitas pessoas chamam também de juízo final. Um microempresário me disse: o homem é movido pelo temor. Se não há uma ameaça, o ser humano não faz nada direito. Veja o cinto de segurança, por exemplo. Por vários anos, nós sabíamos que o cinto salvava vidas. Mas foi só depois da multa que as pessoas começaram a usá-lo com frequência. Este empresário tem toda a razão. Eu e você, o ser humano, nós não somos altruístas por natureza. Nós precisamos sempre de uma boa razão para fazer o que é certo e para fazer o bem. Na década de 40, estamos falando aí, logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a Inglaterra, que era a grande potência mundial, na verdade eles estavam começando a guerra, ela já estava demonstrando falta de pureza e falta de honestidade. Na época, o primeiro-ministro Winston Churchill responsabilizou as igrejas. Ele responsabilizou a religião que não pregava mais e já não ensinava mais naquela época sobre a existência de um lugar chamado inferno. Ele disse, e eu abro aspas, os ingleses precisam acreditar na existência do inferno. Só assim voltaremos a ser uma sociedade melhor, fecho aspas. Poderíamos fazer essa aplicação para o Brasil também, Já imaginou se todo político acreditasse na existência do inferno? Já pensou se todo médico, se todo empresário, enfim, se todo cidadão acreditasse na existência do inferno? Depois da teoria da evolução, os homens não acreditam mais no juízo final. Se somos animais evoluídos, então não precisamos mesmo temer o dia de amanhã. Você pode ser preso por chamar um outro ser humano de macaco, mas o professor na sala de aula pode dizer que viemos do macaco. Certa vez um dos presidentes do Brasil pediu desculpas. Ele viajou para a África e com os olhos marejados pediu desculpas ao povo africano pela escravidão que uma vez era legalizada no Brasil. Mas ao mesmo tempo que ele pediu desculpas pela escravidão uma vez legalizada no Brasil, o partido dele
sempre lutou e luta até hoje pela liberação geral do aborto. Aborto esse que mata muitas pessoas descendentes de africanos e que é um genocídio de seres humanos completamente indefesos. Vivemos em um mundo muito complicado, difícil, onde os valores estão sendo invertidos. E eu creio, meus amados, que os cidadãos mais bem preparados ainda são aqueles que acreditam em Deus e na palavra de Deus e, consequentemente, acreditam na existência do céu e de um lugar chamado inferno. A Bíblia claramente diz, no livro de Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você pode acreditar em reencarnação, que você vai morrer e viver muitas e muitas vezes, é um direito seu, garantido pela Constituição, e eu espero que continue assim, mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a gente só vive uma vez e a gente só morre uma vez, vindo depois disso o juízo. É o julgamento após a morte que deveria então controlar o nosso comportamento aqui na terra. Você pode dar comida, você pode dar saúde, você pode dar a melhor educação do mundo para o ser humano, mas a maldade dele só pode ser contida, só pode ser dominada, controlada pelo temor que ele tem ou não tem de Deus. Certo juiz, um magistrado, matou um vigia. Ele deu um tiro a queima-roupa num vigia de supermercado, porque o mesmo não deixou entrar após o horário. Um homem estudado, um representante da lei, mas eu diria um infeliz, que não tem o temor de Deus e provavelmente não acredita em Deus e muito menos na existência de um lugar chamado inferno. Um dia, o período da graça de Deus vai acabar. Eu já sinto que está acabando. Homens e mulheres que rejeitaram o plano de salvação, que rejeitaram o evangelho da paz, não poderão fugir do juízo final. Naquele dia não haverá mais amor, não haverá mais misericórdia, não haverá mais graça, haverá apenas justiça. Eclesiastes 12, 14 promete, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nesta noite eu quero convidar você, onde quer que você esteja, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o julgamento final de Deus. O lugar do julgamento, João disse, e vi um grande trono branco. Aqui, meus amados irmãos, não é o trono do Vaticano, não é o trono da Casa Branca, não é o trono da ONU e nem o trono onde 11 juízes se assentam no Supremo Tribunal Federal, mas o trono será do universo, o trono do universo. O apóstolo João viu um grande trono branco, onde na imensidão do universo. O governo americano é contra um tribunal internacional composto por membros de várias outras nações para julgar os crimes de guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos desconfia que tal tribunal iria apenas perseguir os soldados norte-americanos e condená-los o tempo todo por causa do espírito antissemita e anti-americano, que realmente é um espírito muito forte hoje entre as nações. Mas um dia, todo homem perdido será julgado, não por um tribunal internacional composto por várias línguas, mas no tribunal universal do Senhor Jesus Cristo. Não haverá preconceito, porque Ele é o Criador de todos nós. Não haverá racismo, pois Ele criou todas as cores de pele. E não haverá propina, pois Ele é o Deus, dono dos céus e da terra. Haverá apenas justiça. Em um tribunal assim, ninguém terá chances. Nem você e nem eu teríamos chances num tribunal assim,
Por isso que nós temos que fazer de tudo agora para que não façamos parte deste tribunal, pois quem fizer parte deste tribunal não tem nenhuma chance de ser absorvido. O trono é grande por 3 razões. A primeira delas, para incluir todos os perdidos deste mundo. Eu gosto deste versículo, como Deus é democrático. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Quantas pessoas grandes diante da sociedade, os nobres, né, segundo a carne, estariam me ouvindo neste momento? Será que há algum prefeito me ouvindo neste momento? Será que há algum governador me ouvindo neste momento? Algum presidente de nação me ouvindo neste momento? Eu diria que não. Mas se estivessem me ouvindo, eles estariam ouvindo isso. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Calcula-se que desde a criação de Adão e Eva, mais de 32 bilhões de seres humanos já passaram pela Terra. E infelizmente, a grande maioria deles morreu sem salvação, morreu sem Deus, morreu sem Cristo e foi para o inferno. O trono, então, tem que ser muito grande, muito espaçoso para conter os incontáveis milhões de pecadores que terão que se apresentar na presença de Deus um dia. O fundador da rede de televisão CNN, que agora está no Brasil também, disse que se o inferno existe, então ele gostaria de ir para o inferno, porque a maioria de seus amigos também vai para o inferno. E ele não disse isso apenas 1 ou 2 vezes, ele gosta de se gabar disso. Se o inferno existe, eu quero ir para o inferno, porque os meus amigos estarão no inferno, e o céu seria um lugar muito sem graça, sem os meus amigos. E ele está certo. Não só a maioria dos amigos dele vai para o inferno, mas a maioria dos inimigos dele também. Ele vai ter que conviver com muita gente de quem ele nunca gostou. Jesus disse: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, que leva à salvação, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Então o trono de Deus, meus amados, vai incluir todos os perdidos e é chamado de grande também para julgar com justiça todos os perdidos. E vi um grande trono. Qual que é a cor do trono? Branca. Por que branca? Branca é a cor que expressa a justiça de Deus e a santidade de Deus. Então o lugar será de justiça e de pureza e de santidade. Não haverá nada, meus amados irmãos, maculando aquele julgamento. No juízo final, o trono é branco, porque não haverá amor e nem misericórdia, apenas justiça e santidade. Alguém certa vez me disse que Deus não estava sendo justo para com ela. Ela estava atravessando 1001 problemas e disse: Deus não está sendo justo comigo? Eu respondi que se Deus fosse justo para conosco, nenhum de nós subsistiria, nenhum de nós sobraria. Eu não quero que Deus seja justo comigo, principalmente em época de pandemia. Eu quero e eu preciso que Deus seja misericordioso. Amém, irmãos? Eu quero e preciso que Deus seja misericordioso, gracioso para comigo e para com todos os meus irmãos. O profeta Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus. Não era esse trono branco não, tá? Mas o trono de Deus, o trono celestial de Deus. E meus amados, a Bíblia diz que na hora ele não suportou o que viu. Imediatamente Isaías gritou: ai de mim, pois estou perdido. Quando Isaías viu o trono de Deus e quem se assentava sobre o trono, Jesus Cristo pré-encarnado,
Ele viu também um altar. Olha que bênção. Um trono, mas do lado do trono um altar. O trono representa justiça, mas o altar, graças a Deus, representa graça, misericórdia. Então, um dos anjos, na hora que viu a aflição do profeta, a agonia do profeta, mais do que depressa, tirou uma brasa viva, uma brasa quente, uma brasa viva do altar. E com aquela brasa, o anjo disse para o profeta: eis que isto tocou os teus lábios, Isaías, e a tua iniquidade foi tirada, foi perdoada, e expiado, pago o teu pecado, Isaías. E assim também, todas as pessoas que se apresentarem um dia diante do grande trono branco irão gritar. Elas já saberão do resultado, do veredito. Ai de mim, eu estou perdido para sempre. E estarão perdidas mesmo, para todo sempre, pois não haverá um altar ao lado daquele trono. Hoje Deus está assentado sobre o trono. Acima do trono há um arco que simboliza graça, misericórdia. Há um altar. Mas diante do trono grande trono branco, não haverá altar algum. O trono detecta o culpado, mas o altar remove a culpa. O trono revela, o altar apaga. O lugar de julgamento é o trono de Deus para incluir todos os pecadores e julgar com toda justiça. Eu quero que você veja, em segundo lugar, a vitória do juiz. Verso 11: e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Cadê a terra? Cadê o céu? Fugiram. Também pudera, Na presença de Deus, quem não foge? Quem é este assentado sobre o trono, de cuja presença fugiram a natureza, digamos assim? É o próprio Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, porque você já percebeu que o mundo não rejeita a Deus de forma, digamos assim, direta, mas rejeita de forma bastante direta Jesus Cristo. Toda religião tem um Deus, então Deus se tornou uma forma genérica. Deus pode ser qualquer um, então isso não nos ofende. Mas Jesus Cristo só existe um. Amém, irmãos? Jesus Cristo, não há imitação para Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo é odiado, Jesus Cristo é rejeitado. O mundo gostaria que a fé fosse uma democracia. Toda religião leva a Deus, mas a fé verdadeira é uma monarquia. Só o Rei Jesus Cristo leva a Deus. Quem é o juiz assentado sobre aquele grande trono branco? Primeiramente, ele é o Filho do homem. Ele é alguém como eu e você, que nasceu através de uma mulher de carne e osso, e deu-lhe o poder de exercer o juízo. Por quê? Porque é o Filho do homem. Como homem, Jesus entende a natureza humana, ele conhece bem de perto a nossa rebeldia e pecaminosidade. Hebreus 4, versículo 15, diz que ele passou por tudo que nós passamos, mas sem pecar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Muitas pessoas ficam assim, abismadas de saber que Jesus foi tentado em tudo. Ele era homem. Eu já fico assim impressionado que ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Mais uma prova da sua divindade. O cachorro, dizem, é o melhor amigo do homem. Mas não entendemos a linguagem do cachorro e nem o cachorro entende a nossa. Já imaginou se você pudesse se fazer cachorro,
ser transformado em um cachorro por alguns dias para entendê-lo melhor? Você deixaria a sua natureza humana para ser um cachorro? Você deixaria a sua família? Você deixaria a sua comida para comer a comida de cachorro e viver e agir como cachorro? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele voluntariamente deixou a sua glória e se transformou como um de nós. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus, mas o problema é que ele passou a ser 100% homem. Já vimos muitos homens e mulheres que vieram de baixo, Aí se tornaram grandes empresários, milionários, bilionários. Homens que vieram de baixo e mulheres que se tornaram até presidentes da República. Mas Jesus Cristo, ele sempre foi de cima. Ele veio de cima. E agora, ele é o Filho do homem. Veja Filipenses 2, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a palavra forma aqui significa essência. Que tendo a essência, tendo a substância divina, não teve por usurpação, enquanto esteve entre nós, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o juiz assentado sobre aquele trono será um homem, o Filho do homem, alguém como eu e você, de carne e osso, mas num corpo glorificado. E também, ele é o Filho de Deus. E disso nunca podemos nos esquecer. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando Jesus nasceu, ele assustou um rei. Na sua infância, ele confundiu os doutores da lei. Quando adulto, ele calou a voz do vento e controlou as ondas do mar. Ele curou todas as doenças, sem qualquer ajuda de remédio, e nunca cobrou por seu trabalho. Nunca escreveu um livro. Todavia, nenhuma biblioteca seria grande o bastante para conter todos os livros que já foram escritos a respeito dele. Ele nunca escreveu uma música. Todavia, há mais música sobre Jesus Cristo do que sobre qualquer outro tema que seja no mundo. Ele nunca fundou uma escola. Todavia, ele tem mais alunos do que todas as escolas juntas. Muitos homens vêm e vão, mas ele ainda permanece vivo. A morte não pôde destruí-lo e o túmulo não conseguiu segurá-lo. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Filipenses 2,10 diz, que vontade, de fazer isso agora, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer isso agora? Vamos! Vou me ajoelhar aqui e realmente eu vou confessar que Jesus Cristo, ele é exatamente isso. Não vou esperar até o juízo final, não. Nós vamos fazer isso agora. Ele é merecedor da nossa humilhação. Amado Deus e eterno Pai, nós confessamos que só existe um Deus, que só existe um caminho, que só existe um Salvador, que só existe uma verdade, e é Jesus Cristo. Nós nos ajoelhamos perante Ele neste momento, e nós, ó Pai, quebramos, destruímos todos os altares de idolatria na nossa vida, tentando tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo.
Pai Santo, nós não queremos ser idólatras. Nós queremos adorar somente o Seu Filho, reconhecer somente o Seu Filho como única salvação que existe para o ser humano, pois só Ele é o Filho do homem, só Ele é o Filho de Deus, só Ele morreu pelos meus pecados, pagou pelos meus pecados, só Ele ressuscitou, e nós estamos esperando por Ele, e nós somos dele, e nós queremos viver para Ele. Nós o amamos, e nós o confessamos com a nossa boca, e queremos confessá-lo ainda mais com a nossa vida. No nome dele, oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem. Para que esperar, né? Até a eternidade. Porque na eternidade, as pessoas que tiverem que confessar essa grande verdade é porque não confessaram antes. Um dia, todos os grandes e pequenos, desde o presidente de uma nação, até aquele gari humilde, que às vezes varre a porta da nossa casa, aqueles rapazes que correm atrás de um caminhão de lixo, que são pessoas tão importantes, né, para manter a nossa cidade limpa. Todos eles, grandes e pequenos, irão confessar que Jesus Cristo é e sempre foi o único Senhor. O grande trono branco será um lugar de julgamento e da vitória final de Jesus Cristo contra o pecado da humanidade. Agora veja em terceiro lugar a derrota dos condenados. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem são esses mortos grandes e pequenos? São mortos, mas eles estão vivos, perceberam isso? A vida não acaba com a morte, não. A vida continua do outro lado. São todas as pessoas que deixaram Jesus Cristo por último, em último lugar. Certa anedota você sabe, né? É o mesmo que fábula. Certa anedota conta que Satanás, certo dia estava fazendo uma reunião com seus ministros, os demônios, no inferno. E ele estava muito preocupado com aquelas pessoas que estavam chegando bem próximas da salvação. Aí ele perguntou para os demônios: o que vamos fazer para convencer essas pessoas que não vale a pena aceitar a Cristo? Vários demônios deram a sua opinião. Vamos dizer que Deus não existe? Não, isso aí já foi tentado por milênios e nunca deu certo. Então vamos dizer que Deus está morto. Não, isso também não dá certo, porque as coisas que ele faz são tão evidentes. Todo mundo sabe que ele não está morto. Vamos dizer então que a Bíblia é um livro qualquer escrito por homens, não é inspirada, não é perfeita. Nada disso vai dar certo, pois tudo isso tem sido tentado ao longo dos anos. Então o demônio teve uma brilhante ideia, e ela foi aceita por todos. Vamos dizer que Jesus Cristo é realmente Deus, Ele é o caminho para a salvação, mas que agora, nesse exato momento, não é hora boa, não é hora certa para aceitá-lo. Vamos criar várias razões e desculpas para adiar o dia da decisão. Aí todos os demônios começaram a dançar e fazer festa no inferno, sabendo que este plano sim daria certo. Porque as pessoas sempre gostam de esperar até a última hora e deixar para a última hora. Muitas pessoas estão adiando o dia da salvação
para um dia que provavelmente nunca chegará. Eu tenho um recado para os 30% de brasileiros que estão com medo de perder a vida por causa da Covid-19. Aceite a Cristo. Se você está com tanto medo assim de partir deste mundo, seja salvo, aceite a Cristo. Tenha certeza que os seus pecados estão lavados no sangue de Cristo. Tenha certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Seja salvo. O grande trono branco representa o lugar do julgamento, a vitória final de Jesus Cristo e a derrota final dos pecadores. E em quarto e último lugar, os livros da justiça de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Livros e mais livros, hein? Toda empresa idônea, ela tem um livro caixa para contabilizar tudo que saiu e tudo que entrou diariamente. Através deste livro, o governo pode saber se a empresa pagou ou sonegou os seus impostos e aplicar multas e até prisão para os infratores. Assim também Deus possui não um livro caixa, mas 5 livros. 5 livros para condenar a raça humana. Qualquer ser humano, qualquer um de nós que enfrentar o julgamento de Deus será condenado. Pode ser eu, pode ser o Papa, pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Por isso que a nossa única esperança é a de não fazermos parte deste julgamento. Primeiro, Deus vai abrir o próprio livro da lei. Sim, da lei de Moisés. Este livro será usado para julgar todas as pessoas que decidiram continuar vivendo na era da lei, debaixo da lei de Moisés, ao invés de viver debaixo da graça, na era da graça da igreja. Muitos ortodoxos e muitos que se chamam de cristãos hoje em dia estão tentando viver debaixo da lei. São aquelas pessoas que acham que vão para o céu porque conseguem guardar este ou aquele mandamento da lei de Moisés. Mas Romanos 2,12 diz o quê? Diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob, debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Eu não quero ser julgado pela lei, você quer? Porque eu só conheci uma pessoa até hoje que conseguiu guardar a lei. Só o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus. Ninguém consegue, então, viver debaixo da lei, por mais que tente. Então, o que nós precisamos mesmo é da graça, é do sangue de Cristo. Aí, Deus vai abrir também naquele dia o livro da nossa consciência. Romanos 2,15 diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que vem a ser a nossa consciência, afinal de contas? De onde ela veio? Você sabia que Adão, enquanto ele era perfeito, ele não tinha uma consciência? Não precisava. Mas quando ele caiu em pecado, ele passou a entender entre o bem e o mal. O diabo disse para a mulher, no dia da tentação, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas ele não contou que ela não teria o poder de Deus para vencer e fugir do mal. Infelizmente, a consciência também, ela pode ser cauterizada. A consciência pode ser cauterizada. E a pessoa nem perceber quando está errada, quando está em pecado. Paulo disse em 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
Você já tentou falar com alguém cuja consciência está fechada, cauterizada? Não há como você ganhar um argumento. Você só pode orar para que o Espírito Santo eventualmente a convença. E então ele vai abrir o livro dos livros. Sim, naquele dia esse livro também vai fazer parte das provas contra os seres humanos. A Bíblia Sagrada. Jesus disse isso em João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então eu posso ver Deus abrindo ali os 4 evangelhos e perguntando para os perdidos: por que vocês não creram? Por que vocês não receberam a pregação do evangelho? Uma senhora de outra religião disse assim para uma nova convertida da nossa igreja: não leia a Bíblia, não aprenda o que está na Bíblia, pois se você aprender o que está na Bíblia, você se torna responsável. Mas a verdade é que você se torna responsável ou não, conhecendo ou não o que a Bíblia diz. Por isso, então, é melhor conhecer. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois, ele vai abrir o livro dos pecados. Ainda bem que eu não vou estar lá. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Desde a nossa infância até o último dia da nossa vida, Deus sabe de todos os pecados que cometemos, grandes, pequenos, conhecidos ou secretos. É por essa razão que ninguém mesmo terá nenhuma chance no grande trono branco. A nossa única chance é agora em vida evitar este julgamento. E só Jesus Cristo pode nos livrar deste julgamento. 1 João 1,9 diz como? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos contra Ele. Mas temos que confessar. E por último, Ele vai abrir o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O último livro. E ai daquele que não estiver inscrito neste livro, será condenado para sempre. Muitas pessoas culpadas, principalmente no nosso país, negociam com a justiça e com seus credores a fim de evitar um julgamento, pois têm certeza que serão condenadas. Você e eu também, certamente, seríamos condenados se enfrentássemos o grande trono branco de Deus. Então, nossa única esperança é o livramento que Jesus Cristo nos oferece hoje. Veja o que ele disse em João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você crê em Jesus Cristo? Você crê naquele que o enviou? Você crê que Jesus Cristo realmente veio, se encarnou, habitou entre nós, nasceu de uma virgem, viveu uma vida imaculada, perfeita? Você acredita que Ele sofreu pelos seus pecados, morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Você acredita que Ele ressuscitou num corpo glorificado, que Ele subiu ao céu e que um dia Ele vai voltar? Você acredita que Ele é Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco? Para escapar do julgamento final, Deus exige que você receba o Filho dele
como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio. Como? Através da fé no que Ele fez, cruz do Calvário, ressurreição, e através do seu arrependimento de pecados. Arrependendo-se do que você fez e crendo no que Ele fez. Você pode ser salvo neste momento. Se você desejar, é só se ajoelhar onde você está, orar e receber Jesus Cristo como Salvador. Crentes, que bom, né? Que nós não vamos fazer parte deste julgamento. Mas não é triste saber que muitas pessoas, debaixo do nosso nariz, vão para o inferno, porque nós não importamos. Nós não importamos. Eu disse na quarta-feira passada que muitos políticos, principalmente de esquerda, estão se aproveitando da pandemia para mudar a nossa sociedade drasticamente. Valores, costumes. O new norm, o novo normal, é exatamente o que muitos queriam já há muito tempo. Um Estado enorme ingerindo na vida das pessoas e colocando comidinha na boca das pessoas e as pessoas dependendo do Estado. Querem acabar com a classe média mesmo, sobrando apenas, o Estado, cada vez mais poderoso, os empresários, os ricos, os funcionários públicos, que precisam ser bem remunerados para levar avante todo o programa de governo, e o resto de nós, dependendo do governo para tudo. Eu falei sobre isso por quê? Para mostrar para você que as coisas não serão mais como eram. O nosso tempo está acabando. Almas precisam ser salvas. Jesus Cristo é a única esperança. E como eu estou feliz que ninguém pode dizer: Pastor Rômulo, o senhor nos enganou. Ao contrário, pessoas estão me escrevendo e dizendo: Pastor, o senhor bem que nos avisou. Maranata, meus irmãos. Estamos esperando a volta de Cristo.